Oi, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, o Igor. Boa tarde, Imaculada. Mais uma vez estamos aqui, né? Nessa live aqui do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei 11.315, claro, com uma mudança aí, né? Me fugiu agora a mente. Se a Sandra lembrar aí, por favor, Sandra, me corrija. Bom, gente, estou aqui com a Imaculada, com a Sandra Reis, e hoje para falar um pouquinho... Oi? Da Sandra Ramalhoso. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Oh, Sandra Ramalhoso. Ai, Sandra, tanta Sandra na minha vida, mas tudo bem. Mas depois você se apresenta, correte, corrige para mim. Ela deve estar falando de mim. Bom, gente, estamos aqui hoje, eu sou a Maria de Fátima, atual conselheira no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, na pasta do transporte atuando, claro que meio difícil aí com esse isolamento, que nesse momento está todo mundo trabalhando de casa, né? Cada um com as suas dificuldades, mas hoje eu convidei aqui a Sandra Ramalhoso para falar um pouquinho como conselheira no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, Imaculada Cândido Henrique, que é usuária, e é uma pessoa que tem me falado aí da situação do transporte. Hoje, nesse período de pandemia, o que está acontecendo, e eu quero que ela depois se coloque um pouquinho, e também saber dos amigos aqui, que estão nos assistindo aí, a todos aqui do Conselho, né, que participam do Conselho, aqueles também que nunca participaram, sejam todos bem-vindos e participem das nossas plenárias, que é muito importante para o segmento da pessoa com deficiência. Então, façamos o convite a todos vocês que participem e acompanhem pelo Facebook do CMPD e com o apoio da Secretaria SMP, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E eu quero passar agora a fala aí para Sandra Ramalhoso fazer sua fala, e depois, em seguida, a Imaculada. Mais uma vez, agradecendo aqui o Igor Brandão aqui, por estar interpretando aqui, o guia intérprete, tá? Desculpe aí, eu não me apresentei também devidamente. Eu sou parda, né? Estou com fone de ouvido, uma roupa listrada, desculpa, florida, né? Na verdade é um macacão, mas eu estou sentada, de alça, tá? Tenho olhos castanhos, estou usando um batom vermelho, tá? Não sei se a minha descrição ficou muito boa, mas o amigo aí, o Igor, me ajuda nessa descrição. Sandra, pode falar? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito ao seu convite, Fátima, de estar falando com o pessoal que eu represento, né? Eu represento os usuários, as pessoas com deficiência. Estou no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, representando na cadeira de pessoa com deficiência os usuários do transporte, do trânsito, que fazem parte da mobilidade, né? Que precisam da mobilidade na cidade de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos estão grisalhos, porque nessa pandemia eu me aboli das tintas, então estou livre, leve, natural com os meus grisalhos, né? Eu tenho olhos verdes, meu batom hoje é marrom, rosa, estou com um colar amarelo, não sei se aparece aí, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro. Esse quadro acima, ele tem uma clave de sol, ele é um quadro amarelo e tem uma clave de sol, porque eu sou de formação uma musicista. Então, eu toco piano, teclado, sou professora de música. Então, tá aí o meu quadro da clave de sol. Fátima, a gente trabalha muito e a gente quer muito que o direito ao transporte seja digno.
não só das pessoas com deficiência, mas de toda a população. Então, nós temos as nossas dificuldades para estar entrando no transporte público, nos ônibus principalmente, e que é um dos modais, né? É um dos modais de transporte, é o transporte público de ônibus. Nós temos outros modelos, outros modais, nós temos o metrô, nós temos o trem, nós temos a própria caminhada. O próprio caminhar é um modal de transporte, né? Então, nós temos esses modais que nos levam, né, aonde queremos ir. Deveriam, né? Deveriam nos levar aonde queremos ir, né? Aqui em São Paulo, né? Eu sei que aqui esta live pode ir para o Brasil inteiro. Aqui em São Paulo nós temos algumas opções específicas, que é o Serviço Atende, né? O Serviço Atende Mais, e temos também os táxis acessíveis, né? Que também auxiliam a pessoa com deficiência a ter a sua mobilidade na cidade de São Paulo. Você queria falar? Acho que o microfone está fechado, Fátima. Bom, então, quando a gente vê que os ônibus, principalmente, né, Imaculada? Principalmente Sim. Os nossos ônibus, né? Eu falo que eles são feitos para alpinistas, né? Considerando, né, toda a população brasileira, né, o fenótipo nosso, né, o tipo de pessoas que geralmente utilizam, né, a gente vê que a maioria não é alpinista, né, a maioria da população brasileira, ela não é muito alta, mais ou menos uns 1,70 m, por aí, os mais altos, né, e para subir aquele primeiro degrau do ônibus, que às vezes, que por muitas vezes não para na calçada, né? Então você pega na via, então aquele ônibus que fica com 45 centímetros de altura, é praticamente impossível para uma pessoa comum adentrar no transporte público. Então é uma coisa assim, muito importante que a gente queira, que a gente ligue por transporte público para todos, né? Fátima, você queria perguntar alguma coisa aquela hora? Eu queria deixar aí a Imaculada se apresentar e depois a gente vai seguindo aqui com as falas, que eu acho que é pertinente. Fala, Imaculada. Boa tarde a todos. Me chamo Maria Imaculada, eu sou negra, tá? Tenho 48 anos, sou paraplégica, tá? Eu estou vestindo uma camisa vermelha, tá? E eu, infelizmente, estou, assim, triste com certas coisas que eu estou passando em relação aos transportes em São Paulo. É uma coisa terrível. Estou colocando em relação à região onde eu resido, aqui na Zona Sul de São Paulo, pessoal. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer com a gente. Jamais. Nós queremos a inclusão, mas desse jeito, infelizmente, não está acontecendo. É verdade, Imaculada. Eu tenho recebido as demandas também, hoje com o atendimento, e aí era isso que eu queria saber por você, pela Sandra, para falar um pouquinho dessa acessibilidade que já era difícil sem a pandemia. E agora, no período da pandemia, a gente sabe que a situação piorou muito para as pessoas com deficiência, num contexto como geral, nos atendimentos gerais, a falta de acessibilidade é muito grande, até para reclamações, e isso é o que eu tenho ouvido de muitas pessoas que não conseguem já adquirir um direito seu que já é garantido. Aí eu gostaria de saber da Sandra Ramalhoso, se a Sandra também lá no CMTT tem tido essas discussões em relação a essa acessibilidade nesse período aí arquitetônico, comunicacional, em geral, se o CMTT tem acolhido também essa demanda.
Ficou mudo. Fátima, você está me ouvindo? Imaculada, eu estou lhe ouvindo. Sim, sim. Ficou mudo o som. Sandra. Pronto, eu estou falando. Estão me ouvindo? Agora Sandra, sim. agora sim. No período que você falou aí estava completamente mudo. Eu vou, então, repetir o que eu estava falando. Então, lá no CMTT, pela participação dos próprios conselheiros, o tema, a acessibilidade, ele é recorrente praticamente em todas as reuniões. Eu falo sobre ele exatamente em todas as reuniões. Neste ano, nós tivemos a troca do secretário, e ele esteve numa reunião, e eu fiz uma fala muito importante sobre a acessibilidade. E fiquei muito magoada, porque quando ele foi me dar a resposta, ele falou assim, muito interessante o seu desabafo. E eu queria aproveitar esse espaço aqui, Fátima, e falar que eu não vou ao CMTT para fazer desabafo. Eu vou ao CMTT para requerer ações, para requerer o direito ao transporte público digno de todas as pessoas. Eu não vou lá para fazer desabafo. Se eu fosse desabafar, eu ia num barzinho e ficava falando com as minhas amigas e bebendo. Eu não precisava estar numa reunião de conselho. Então, eu fiquei realmente muito magoada com o senhor secretário de ter falado dessa maneira sobre as reivindicações que nós estávamos fazendo. As calçadas são o primeiro grande problema, né? Como que a gente se movimenta nessas calçadas. E eu não sei se você soube, Fátima, mas uma amiga nossa foi atropelada essa semana passada e está se tratando no Hospital do Servidor Público, uma cadeirante. E como você sabe, eu também já fui atropelada também. Por quê? Porque a gente não consegue usar as calçadas. Então, como a gente não consegue usar as calçadas, o que a gente faz? Nós andamos pela via pública. E aí corremos os riscos de ser atropelado, como foi o que aconteceu, tanto com ela, como comigo e várias outras pessoas. Nós não temos dados sobre isso, por quê? Porque nos boletins de ocorrência não há uma pergunta se a pessoa era deficiente ou não, se a pessoa era uma pessoa com deficiência ou não. Então, como é que a gente consegue requerer políticas públicas se o próprio Estado, se o próprio governo não busca saber quantos somos? Eles perguntam para nós, quantos vocês são? Ora, quem tem o poder de fazer pesquisa, quem tem o poder de dados nas mãos, são eles. Os BOs, são eles que vão dar quantas pessoas utilizam. Aí você chega no ponto de ônibus, o ônibus não consegue estacionar perto. Ele para longe. E aí você tem aquele degrau que não proporciona acessibilidade para ninguém da sociedade. Eu estava iniciando a minha fala, que vocês não viram, falando que o transporte público ele é feito para alpinistas. Ele não é feito para pessoas, seres humanos, principalmente brasileiros. Como é que um anão consegue vencer aqueles 45 centímetros de altura? Como é que... às vezes eu estou dentro do ônibus, lá no meu local, e eu vejo que o motorista do ônibus não abaixa para idosos. Ele só vai abaixar para nós. Então, quer dizer, tem que ser universal, é o desenho universal que nós queremos
É um transporte público que consiga atender a toda a população. Nós não queremos exclusividade, não queremos prioridades, nós queremos inclusão e que o transporte seja inclusivo para todas as pessoas. A Imaculada vem trazer um problema da região sul. Imaculada, infelizmente, eu devo dizer para você que isso não ocorre só na Zona Sul. Isso ocorre em toda a periferia nossa. Infelizmente, a nossa periferia está abandonada. Abandonada. Então, não temos calçadas, somos obrigados a utilizar aquele ônibus, o micro e o mini, né? Porque eles vão fazer o recolhimento na periferia. E aí, o que acontece? São ônibus de elevador, que na maioria das vezes está quebrado. E o que ocorre também, além de estar quebrado, a população que está dentro do ônibus não deve ter paciência para esperar que o motorista saia do seu lugar, ligue o elevador, coloque-nos para dentro, nos amarre, para depois assumir novamente o comando do ônibus. Isso, para eles, está atrasando, está perdendo o tempo deles. Então, que solução que a gente tem? Nós já temos a solução. O que nós precisamos? Precisamos que os gestores eles façam o que tem que ser feito, o desenho universal para toda a população. Toda a população deve ter direito ao transporte público. E a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa incluída dentro da sociedade. Como sociedade, nós devemos brigar para que o transporte seja acessível para todos. Seu microfone, Fátima. Agora é o seu, Fátima. Esqueci aqui de acionar o microfone, que eu sempre tenho desligado quando tem outra pessoa falando. Mas, assim, Sandra, eu vejo que é muito difícil, principalmente os conselhos, conseguirem fazer alguma coisa. Você que já foi ex-conselheira no Conselho Municipal, você sabe a dificuldade, você está sabendo agora a dificuldade aí no próprio CMTT, o que o poder público tem feito com as pessoas com deficiência, que tem sido um completo descaso, né? Descaso no atendimento, em ouvir essas pessoas. Primeiramente, faltou acessibilidade para ouvir as pessoas com deficiência. Está sendo um desrespeito muito grande com a sociedade civil de pessoas com deficiência. Tivemos mais avanços anteriormente, mas esses avanços eles foram caindo, né? Então, é como se a gente estivesse voltando a uma briga de uma estaca zero. Vamos brigar tudo de novo por uma tá numa 1048, uma 1098, uma 5296, que infelizmente não funciona. A gente sabe que são leis que estão apenas no papel, mas, claro, precisamos continuar lutando. Mas para que o conselho, você, o Conselho Municipal, qualquer conselheiro de qualquer órgão, consiga agir, essas pessoas também têm que notificar os problemas para a gente. Muitas vezes, mas eu falei com você, eu expliquei o que estava acontecendo. Mas hoje, eu acho que você, Sandra, pode confirmar isso comigo, se não temos nada por escrito, fica a nossa palavra, o dito pelo não dito. É como se a gente, infelizmente, não conseguisse fazer nada. Então, o que os conselhos fazem hoje é tentar. Eu tenho recebido muita demanda com bilhete único, especial, a dificuldade hoje que está para as pessoas com deficiência renovar os seus bilhetes. Temos o problema aí com o metrô e trem. A SP Trans, ela fez a liberação desses bilhetes únicos, mas a CPTM e o metrô não aceita. E essas pessoas com deficiência estão passando cada dia mais essa dificuldade. E o que eu percebi, Sandra, eu não sei se vocês chegaram a ter essa conversa no CMTT,
Mas o transporte acessível, o que eu senti que faltou um protocolo de atendimento para esse período. Sabemos que está difícil, é como você falou, a inclusão nós queremos, não queremos algo que seja especial, mas queremos a dignidade e o respeito, porém não estamos tendo esse respeito de forma alguma. O transporte não está preparado, como agora mesmo, com o quadro da pandemia aí aumentando, se alastrando, essas pessoas com deficiência precisam ir nas suas consultas. Temos aí um serviço do Atende, a qual vocês sabem que é cronometrado aí o uso desse serviço, que poderia ter se pensado também em um atendimento mais especial, já que as pessoas com deficiência hoje não estão usando o serviço, por que não atender mais essas pessoas com deficiência? Então, o secretário de transporte, que é um recado para o secretário, ele não pensou nisso, ele não pensou nessas pessoas. O que está sendo perigoso, uma pessoa com deficiência pegar um ônibus lotado e ir para a sua consulta, está muito perigoso. E a gente sabe que a dificuldade hoje, com a saúde também que está se alastrando cada vez mais, não está tendo vaga para ninguém. E vamos ser sérios, desculpe aqui a minha fala, mas é um desabafo também, Sandra e Imaculada. Se chega uma pessoa com deficiência nos hospitais de hoje, do jeito que estão, desculpa, mas ela não resiste, não vai resistir ficar numa fila de espera, esperando uma vaga de UTI, que é hoje como está nossa rede de atenção da saúde do SUS para um todo, não estou falando nem só para a pessoa com deficiência, é no geral. Mas aí minha pergunta, Sandra, foi questionado isso no CMTT, esse protocolo de atendimento às pessoas com deficiência no transporte? Olha, isso já foi o ano passado, tá? Eu questionei a respeito disso, mas além de questionar isso, eu levei ao CID, que é o Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, era, né, na gestão passada, levei ao Conselho Municipal, levei à Secretaria Municipal de Transporte, de Mobilidade Urbana, eu levei a seguinte sugestão, já que as pessoas com deficiência não vão estar indo à escola, muitas não vão estar indo trabalhar, o serviço do Atende vai estar ocioso, vai ter mais oportunidades. Por que não oferecer a essa população um telefone que fosse para emergências, que fosse para assim, olha, eu preciso em tal consulta? Porque é obrigação do gestor oferecer um transporte. Já que ele não oferece o transporte digno, que está lotado, que a gente não consegue adentrar, que a gente corre mais riscos ainda de se contaminar, então ele que nos desse a oportunidade de usar o Atende, de usar o táxi acessível. Por que não? Por que não foi pensado nisso? Muitas terapias foram paralisadas para não ter o problema de contágio dentro dos hospitais, dentro das clínicas. Então, o sistema Atende está ocioso. Por que é que não se colocou esse transporte à disposição de pessoas com deficiência que precisam ir no hospital para fazer as suas consultas, que não podem parar seus tratamentos? O pessoal que estava fazendo hemodiálise, como é que será que eles estão sendo tratados? Como é que essas coisas estão sendo atendidas? Você falou muito bem. Como que nós vamos... que lugar na fila de uma UTI vai ter uma pessoa com deficiência? E cadê a nossa vacina? Cadê o respeito à lei de prioridade da vacina às pessoas com deficiência? Cadê? Onde está? Que respeito às leis tem esse governo? Nós deveríamos estar junto com os idosos como prioridades, porque todos nós somos pessoas com deficiência. E aí o que acontece? Nós temos mais comorbidades, como respiratórias, os problemas com as consequências das doenças neuromusculares. Então, afeta o nosso sistema respiratório. Sabemos que muitas pessoas usam até respirador, eu mesmo
uso respirador, eu estou trancada em casa desde o ano passado. Então, quer dizer, quem respeita isso? Foi levado ao CNTT? Foi levado. Toda vez se reclama. Aquela vez que eles diminuíram a quantidade de ônibus, o que acarretou muito problema, porque algumas pessoas não podiam parar de trabalhar. E lotavam os ônibus que tinha menos ônibus. Só que o CMTT não foi consultado. A secretaria tomou as atitudes sem consultar o conselho. E o nosso conselho é um conselho consultivo. O que isso significa? Significa que, para tomar as atitudes, o governo deve consultar o conselho. Ele é consultivo. Então, tem que consultar o conselho. Nós estamos lá como usuários, como sociedade civil. O governo tem que respeitar a opinião da sociedade civil. Afinal de contas, nós é que somos os usuários. É nós que vamos sofrer as consequências. É nós que vamos adoecer. É nós que vamos perder os nossos familiares. Então, é a nós que eles têm que perguntar: o que vocês acham disso? Nós estamos querendo fazer desse jeito. Qual é a opinião de vocês? O que vocês sugerem? O que é que vocês precisam? Porque eu mandei documento, mandei ofício para o secretário questionando o uso do serviço Atende na pandemia. Por que é que não foi feito? Por quê? Falta de vontade. Falta de vontade pública. Foi falta de vontade. Eles poderiam ter feito e não fizeram. Nós pagamos, o que a gente tem que ter consciência, Imaculada, também, é sempre lembrar que nada, que nem o bilhete único, que nós temos direito, porque somos pessoas com deficiência ao transporte público, não é de graça. Nós pagamos impostos. Aquela passagem já está paga. Eu já paguei durante todos os anos que eu trabalhei, mesmo sendo pessoa com deficiência. E mesmo as pessoas que não puderam trabalhar, pagam os seus impostos quando consomem para manter as suas cadeiras de roda, quando consomem para trocar os pneus das cadeiras de roda, quando troca para fazer uma manutenção, esses buracos que torturam as nossas cadeiras. Torturam, porque quebra-eixo, quebra-roda, fura pneu, é um absurdo. Então, não, é nosso, não é direito, não é favor, não é favor nenhum. Porque também, se ele nos fornecesse um transporte público digno, que eu conseguisse fazer sinal aqui na frente da minha casa para um ônibus, que ele parasse, que eu entrasse bem, que eu entrasse com autonomia e com respeito, eu não precisava estar pedindo nada, nem Atende, nem táxi. Eu poderia muito bem estar usando o transporte público para ir nos lugares. Agora, eles não oferecem um transporte público digno para ninguém. Para ninguém. Nós vemos todos os dias nas reportagens o quanto as pessoas estão reclamando do transporte público na cidade de São Paulo. Sempre. Porque está cheio, porque contamina. Hoje estavam falando do corrimão das estações. As pessoas põem a mão. Vocês não querem que as pessoas ponham a mão no corrimão? Como é que as pessoas vão manter o equilíbrio? Pessoas idosas. É claro que elas vão ter mais problemas, né? Então, elas vão ter mais problemas de doença, vão correr mais riscos. As pessoas com deficiência visual, que precisam ser tocadas para poderem elas se locomoverem dentro do transporte público, para ser guiadas. Então, gente, o que é isso? Nós precisamos de ter uma atitude mais conscienciosa, de seguir as leis pelo governo, pelo poder público. É que nem nós estamos aqui, e eu estou vendo algumas pessoas fazendo algumas observações, aqui alguns comentários. O seu Hélio faz parte comigo lá no Conselho Municipal, e ele está aqui participando da nossa live, e ele fala: o elevador não é acessibilidade, e não é mesmo. Ele sabe o quanto que a gente sofre com o elevador dentro dos ônibus.
né? Eu já soube de pessoas que caíram lá. Eu mesma, a primeira vez que eu fui tentar pegar um metrô, eu tive que pegar um ônibus desse para chegar até a estação do metrô. Quando eu entrei dentro do ônibus, o ônibus pegou fogo, o elevador pegou fogo, comigo lá dentro. Então, quer dizer, isso é acessibilidade? E vem dizer que não temos opções? Temos opções. E eu já provei lá no próprio CMTT. Nós temos o piso baixo, que já foi colocado em várias linhas. Nós temos que exigir que esse piso baixo seja para a cidade inteira. Aí eles falam, Sandra, mas é a topografia, não deixa. A topografia, as curvas. Agora, me diz uma coisa. Quem é que faz o viário? Quem é que constrói as ruas? Quem é que faz os asfaltos? Não é o governo? Então, se ele tem que fazer uma via que aceite esse tipo de ônibus. É simples assim. É responsabilidade do governo a mobilidade urbana como um todo. Do momento que eu saio da minha casa até o momento que eu chego ao meu destino. Ele é responsável por tudo que me acontecer durante esse trajeto. Então, ele tem que ele tem que preparar as vias e ele tem que tem que também preservar o transporte coletivo. Na verdade, aí foi até colocado agora, eu vi aí no chat, é a falta de vontade do governo, Sandra. Infelizmente, é a falta de vontade. Claro, a gente entende o logradouro das periferias, nós vamos falar agora do centro, porque é muito bonito quando se fala uma São Paulo mais inclusiva, uma São Paulo mais acessível. E quando eu ouço sempre isso, eu fico até muito revoltada com isso, porque como que a gente vai falar de uma São Paulo mais inclusiva? Vai para um fundão da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, e aí a gente vê realmente aonde está essa acessibilidade. Muitas vezes esse deficiente não consegue chegar até uma Paulista, porque ele chegando na Paulista, ele tem ônibus para qualquer lugar, mas de lá ele não consegue sair mais. Então, assim, se ele não consegue sair da sua casa para chegar à Paulista, como que ele vai para outro lugar? Então, é uma coisa para mim que não tem muita lógica. Claro que é uma responsabilidade das subprefeituras, uma responsabilidade nossa, minha, sua, nossa também procurar nessa subprefeitura melhoria, né? A gente sabe que o governo, qualquer prefeito, qualquer subprefeito, não vai saber a dificuldade se a gente não for lá e apontar, mesmo que eles estão vendo. Mas, infelizmente, hoje a gente vê, eu moro aqui na região da Zona Norte, exatamente na Anhanguera, Morro Doce, e aqui a avenida inteira principal é tudo com carro em cima das calçadas. Isso já era uma coisa que a subprefeitura teria que tomar a atitude e uma providência, sei lá, criasse uma PEC, uma proibição, porque ali está tirando o direito daquelas pessoas com deficiência, com a mobilidade reduzida, uma mulher com carrinho de bebê. E isso acontece não só aqui, eu sei que em outras regiões também é a mesma coisa, mas assim, a sociedade, nós que somos a sociedade civil temos que saber aonde reclamar. Mas hoje, infelizmente, é até difícil de mandar uma pessoa fazer isso se ela não está tendo nem quem ouça, nem como reclamar. Né? A gente sabe que está difícil, muito. A Imaculada, eu queria que a Imaculada falasse um pouquinho das experiências dela que ela tem passado. Esses dias eu sei que também não tem sido fácil, porque ela todo dia ela fala para mim alguma coisa. Fátima, está acontecendo isso. Fátima, olha aqui, eu estou dentro do ônibus. Fátima, eu estou assim. Aí eu fico aqui, a minha angústia, tanto não só ela, lembrando aqui do colega aí também, do Alessandro, que sempre está me passando alguma demanda, e aí a gente manda e-mail. Hoje, infelizmente, parece que nem isso, mas ninguém está olhando, né, os e-mails, porque ninguém responde, né? Nem tem respondido às reuniões solicitadas pelo próprio conselho. A gente tinha um diálogo até maior, mas agora a desculpa que todo mundo tem é que devido à pandemia não dá para ter reunião, até entendemos, mas hoje está tudo sendo online,
que nem nós estamos fazendo agora, e está sendo difícil conversar com a parte do governo. E aproveitando, Sandra, já que nós estamos aqui, solicitamos também esse apoio aí da secretária, a Silvia Greco, para que a gente estreite, melhore esse diálogo, se abra mais esse diálogo com a Secretaria de Transporte, Sandra, mas também já deixando um adendo, uma proposta aqui para os conselheiros do CMTT, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, mandar um documento aí para o secretário de Transporte, provocá-lo em uma providência. A gente precisa que algo seja agilizado para a pessoa com deficiência para ontem, para agora, para já. Não é para amanhã nem para depois, mas precisamos para já. Então, é uma forma. Nós nos reunimos, mas essas pessoas também têm que mostrar a dificuldade do dia a dia. Sabemos que muitas pessoas com deficiência dependem de uma receita até da medicação, muitos não têm quem vá buscar, e essas pessoas precisam ser atendidas. E sabemos que o sistema SUS está uma calamidade, mas a acessibilidade ela tem que ser garantida para todos e todos, independente da deficiência, independente da sociedade civil. As pessoas precisam de respeito, sim. Imaculada, eu queria que você falasse um pouquinho das suas dificuldades, qual o caminho que você tem feito, o que você tem feito para, pelo menos, levar ao conhecimento, fora a mim, claro. O microfone, Imaculada. Aí. Melhorou agora? Sim? Ok, Bom, pessoal, Imaculada, pode falar. Eu costumo não sair muito, né? Mas eu sou dona de casa, às vezes eu tenho que dar uma saída. Meu problema, um dos problemas principais que eu estou tendo, no transporte, a gente dá sinal. Normalmente, o que acontece em muitos ônibus? Olha, senhora, o elevador está quebrado, aquela mesma coisa, eu esqueci a chave, e a gente não pode correr. Vou fazer o quê? Eu anoto o número do ônibus, reclamo para um 56, e está sendo uma coisa recorrente. Várias vezes isso aconteceu. Outras vezes a gente dá sinal, né? Eles veem, os motoristas veem nós no ponto de ônibus, ele vai embora. Ligo para um 56 e o problema consegue ser recorrente. Está acontecendo a mesma coisa. Quer dizer, a gente fica indignado com isso. Todos nós. Eu sei que não é só aqui na Sul, em todos os locais, só que falta um pouco de treinamento dos motoristas. Isso não está acontecendo. Todo ônibus, quando sai das garagens, tem que ser feita uma vistoria. E isso não ocorre. Várias vezes eu já fiquei presa no elevador também, Sandra. Quer dizer, são coisas assim que não precisavam estar acontecendo. Está faltando o quê? Eu, sinceramente, acho que falta não só boa vontade. A prefeitura, a SP Trans, está sendo omissa a coisas que não é possível, que as empresas continuam fazendo isso, a gente continua reclamando e a omissão está presente. Sabe, eu acho isso uma falta de respeito. Respeito. Eles acham que, para eles um 56 não é nada, é o que dá para aparecer, porque eu ligo, faço a reclamação e nada acontece. Infelizmente. Então, Imaculada, de acordo com a sua provocação, né? Então, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que, quando a gente está na reunião, mesmo da ABNT, eu também faço parte da ABNT, da construção de veículos acessíveis. Então, até segunda-feira de manhã, eu tenho uma reunião lá para falar sobre os veículos acessíveis. E eles falam que a determinação de que
os ônibus ajoelhem para todas as pessoas, que o elevador tem que ser abaixado para todas as pessoas que tiverem necessidade. Quando que a gente sabe que isso não ocorre, né? Às vezes a pessoa está engessada, mesmo que ela esteja de muleta, e ela às vezes está com a perna engessada, ela não tem direito ao uso do elevador. O motorista nunca que vai pegar. Ele fala que aquilo é exclusivo da pessoa cadeirante. Nós sabemos que muita gente não consegue adentrar esse tipo de ônibus, justamente por causa disso. Eles são orientados? São orientados, sim. Eu tenho certeza absoluta que lá dentro da formação, eles falam sobre isso. Só que quando eles estão na rua, eles têm que seguir uma outra regra, que é a regra do mercado, que é a regra do mais rápido, que é a regra de colocar mais pessoas dentro do ônibus sem o devido respeito, né? Então, quer dizer, é isso. As empresas, elas têm que ter a consciência de que elas estão prestando um serviço público. O lucro para essas empresas não deve ser o principal. O governo não deve estar preocupado com o lucro dessas empresas, mas sim com o tipo de serviço que eles estão prestando. Que tipo de serviço essas concessionárias, essas empresas estão oferecendo? É um transporte público. É nós que pagamos. Nós pagamos para essas empresas, para elas fornecerem que tipo de trabalho. Quando nós tivermos a consciência de que somos nós que pagamos aquele motorista que está lá dentro do ônibus, e que por isso nós podemos nos empoderar e dizer, olha, você tem que parar para a pessoa com deficiência. Você tem que ajoelhar o ônibus para uma pessoa idosa. Outra coisa, sabe, Imaculada? Em todas as reuniões, viu, Fátima? Eu falo para eles, para o pessoal da SP Trans, que se por um acaso eles seguissem essa regra de que ônibus quebrado não saía da garagem, nós íamos fazer o caos nesta cidade. Não ia ter ônibus na rua, porque eles não fazem as manutenções que precisam ser feitas. É com problema de elevador, é com problema de rampa, é com problema de suspensão, é com problema de freio, é com problema de força de motor, é com problema de ar-condicionado. Isso é simples, isso porque a gente está vivendo. Nós estamos vivendo isso ali. Fora aquilo que a gente não sabe que está acontecendo. Problemas elétricos, problemas de câmbio, que às vezes a gente não tem a noção. Mas isso, a suspensão, nós sentimos na nossa coluna. Quanto que esses ônibus vibram conosco lá dentro e acabam com o nosso corpo. E é só da pessoa com deficiência? Não é só da pessoa com deficiência. É também da pessoa com deficiência. Quantas pessoas estão sentadas naqueles bancos sofrendo com o tranco que o motorista dá, que o freio que não pega, que vai, você vai para frente, e você vai para trás, e você tem que manter o equilíbrio, e você se segura. Gente, o que é isso? Eles são prestadores de serviço. São prestadores de serviço para a população. E o gestor que está aí no meio, ele se omite. Ele se omite e ele abaixa a cabeça para o lucro, para que as empresas visem o lucro. A SP Trans, outra coisa que eu ia falar, Fátima, você lembra daquelas reuniões que a gente fazia com o secretário? Elas pararam de ser feitas, né? Nós estamos requisitando a volta daquelas reuniões, que era aquele GT de trabalho, aquela comissão de trabalho, onde a gente tinha acesso direto para tratar esses assuntos com os gestores. Outra coisa, o próprio conselho, por iniciativa do conselho, nós vamos criar a Câmara Temática de Transporte Público, só para tratar
de assuntos do transporte público. Porque nós temos, por exemplo, a Câmara Temática de Mobilidade a Pé. Então, ele trata das pessoas que caminham, das calçadas, por exemplo. Nós temos a Câmara de Bicicleta, nós temos a Câmara de Moto, então tem outras câmaras. Então, agora nós vamos ter a Câmara específica para a discussão do transporte público, que foi de iniciativa do Conselho e que eu acho importantíssimo que a pessoa com deficiência esteja nessa Câmara. Nós precisamos estar presentes nesse momento. E assim também, se essa comissão for criada, Fátima, o Conselho Municipal tem que ter a sua cadeira lá. Só mais uma coisinha que você falou, Fátima, acho que foi você, das rotas acessíveis. Então, é claro, não adianta eu ter piso tátil na frente das associações, das escolas da Dorina Doil, da Lara Mara, não adianta, porque como é que a pessoa sai de casa para chegar lá? Então, quer dizer, as rotas acessíveis não podem ser rotas acessíveis, tem que ser a cidade como um todo. Eu e a pessoa deficiente visual, você sabe muito bem, Fátima, a Ana Cláudia caiu num buraco, quebrou a perna. Num buraco aí no centro da cidade. Que tipo de coisa, que tipo de mobilidade nós estamos criando para a população brasileira, para a população de São Paulo, a maior cidade do país, que ela tinha que servir de exemplo para todo o país. Nós temos que exigir isso. Nós temos que exigir que São Paulo seja um exemplo na mobilidade urbana. Pois é, Sandra, com certeza. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Com certeza, realmente, dá para perceber mesmo a falta de respeito com as pessoas com deficiência. Mas será que as pessoas, quando eu digo as pessoas, nós, estamos fazendo também a nossa parte, sabe? Queremos, sim, que tudo seja acessível. Mas será que cada um na sua região está fazendo a sua parte nessa cobrança? E o que mais me dói, Sandra, é que todas as reuniões, você sabe disso, é sempre a mesma reclamação. É reclamação da acessibilidade do próprio ônibus, do elevador, acessibilidade no ponto de ônibus, que não tem. Fiscalização. Hoje eu pergunto para a SP Trans e para a própria Secretaria de Transporte, nem fiscal hoje, mas você vê, mas em nenhum lugar. A SP Trans, claro, baixou-se uma portaria onde foi tirado vários funcionários, né? Inclusive de alguns ônibus mesmo, onde a pessoa com deficiência foi contra. Algumas empresas optaram em manter esses cobradores, mas a gente sabe que não são em todas as regiões que tem, é só apenas um motorista. As peruas de lotação, que é uma coisa também que a gente não comentou aqui, mas que também é muito difícil para as pessoas com deficiência, são os carros que mais rodam dentro das periferias e não tem acessibilidade, e a maioria realmente é o elevador quebrado. E como você falou, eu tenho arrumado às vezes confusão quando eu estou no ônibus e eu vejo que uma pessoa idosa vai subir e o motorista não faz o ajoelhamento. Esses dias eu discuti com aonde ele olhou para minha cara e perguntou onde era aquele ajoelhamento, que ele desconhecia essa palavra. Eu fiquei com tanta raiva que eu fui lá no painel e mostrei para ele o botãozinho. Falei, é aqui. Ah, senhora, não é aí, é aqui sim, abaixo o ônibus. Não, mas é para cadeirante. Eu falei, mas por que só para cadeirante? Então, quer dizer que só cadeirante, a senhora tem uma mobilidade muito grave e ela precisa subir no ônibus. Ah, tem gente aí para ajudar, desse jeito. Então, isso é revoltante, mas, acima de tudo, Sandra, o que eu acredito, para melhorar tudo isso, não é nem nada ser acessível, vamos usar uma outra palavra, é o respeito mesmo dessas pessoas, é o respeito desses condutores, porque quando o condutor quer, não vamos julgar toda a leva,
tem uma meia dúzia. A gente não pode estragar um macieiro inteiro por causa de uma pessoa. Mas tem condutores que eles fazem de tudo. Se o elevador está quebrado, eu vou lá, vamos colocar, vamos tirar, vamos parar num lugar que você consiga descer melhor. Então, isso dá para perceber também em relação à educação. A educação desse profissional já ajudava muitas pessoas com deficiência. Só que a gente cobra, a gente sabe que a SP Trans também tem uma forma, eu sempre critiquei e eu continuo criticando, forma de treinamento, onde colocam pessoas amarradas numa cadeira de roda, vai lá e treina, passa para um multiplicador que sai multiplicando para os funcionários. Tudo bem, a gente sabe que são muitos para ser treinado, mas é uma coisa que não tem muita lógica. Eu sempre debati isso e eu continuo debatendo, porque eles não são uma pessoa com deficiência, eles não estão sentindo na pele o que a Sandra sente, o que a Imaculada sente, o que todas as pessoas com deficiência, quem empurra e quem conduz uma cadeira de roda. Então, eles não sabem nada disso. Então, eu fico até chateada e também fica o meu recado para secretarias, as secretarias que fazem esse tipo de treinamento, aí coloca uma pessoa lá que nunca, nem sequer, às vezes, a pessoa com deficiência mesmo, que nunca usou nem o ônibus, ele tem o seu carro na porta, então ele vai para onde ele quer. Então, me desculpa, também é uma fala que eu precisava fazer em relação aos treinamentos que acontecem. Claro, a gente sabe que isso precisa ser melhorado, só que precisamos cobrar isso mais um pouquinho, aí da secretaria, da Secretaria de Transporte, que tudo se direciona à SP Trans, a gente sabe que a SP Trans ela é apenas a empresa que gerencia essa frota, mas a cabeça é o secretário de Transporte. Então, ele tem que mostrar uma solução aí, com essa acessibilidade, junto com a prefeitura, independente do político que está lá, que agora eu vou fazer a minha fala, que o político ele está lá e também ele está recebendo para trabalhar. Então, que ele faça também algo que agrade essas pessoas, porque nós, pessoas com deficiência, também somos votantes, nós vamos lá votar. Então, quando querem nosso voto, estão pedindo votos. Então, faça, se está lá, então faça a coisa. Não é simplesmente deixar a gente a ver navios, que é o que está acontecendo. Se já era ruim, pior ficou. De 11 de março de 2020 a 12 de março de 2021. E as pessoas com deficiência estão sofrendo em todos os âmbitos, desrespeito, em leis, descumprimento de ações, em tudo. Nós estamos à mercê, sem saúde, sem acessibilidade no transporte, sem acessibilidade no próprio serviço do atendimento do 156. Chamando de novo a atenção do prefeito aí, com essa nossa acessibilidade no 156, que não temos para uma reclamação, para ouvidoria, que o que adianta? A gente vem aqui, discute, fala, mas a gente precisa sair daqui também, dessas lives, e aí fica aqui também o meu comentário em relação a isso, com encaminhamentos, que possamos estar fazendo um encaminhamento direcional, o que é de devido. Isso a gente precisa. Então, é uma ajuda que eu peço sua, Sandra, para a gente sentar e estar conversando em relação a essa acessibilidade. Precisamos encontrar saída, precisamos dar proposta para esse povo. Eles sentem falta de proposta, então vamos levar a proposta. Eu quero aqui aproveitar também, estar falando do Encontro Paulistano, aí em agosto, gente. Então, a vocês que se interessarem em participar da comissão do Encontro Paulistano, entre em contato com o Conselho Municipal no 3913-4003, ou entre em contato comigo, que eu passo informação com a Marli, com a própria Imaculada, que tem aí o contato do Conselho, a Sandra também. Por favor, entre em contato para ser montada a comissão do Encontro Paulistano. Você sabe que teve uma nova reformulação do documento desse conselho nosso, né, que possamos
dar um direcionamento. Esperamos que aí o novo regimento interno do Conselho realmente venha crescer com a melhoria, as discussões, as pessoas com deficiência, tem uma política pública mais abrangente. É isso que nós, pessoas com deficiência, independente de ser conselheira, também sou mãe de uma menina com deficiência, e esperamos que venha melhorar, né, Sandra? Não é, Imaculada? É isso que a gente espera desse conselho, de todos os conselhos, né? Essa união de conselhos para que a gente possa melhorar essa política pública, que ela seja mais abrangente a todas as pessoas com deficiência. E uma coisa que eu quero até estar só complementando, Sandra, é que a partir da hora que a gente tirar a placa pessoa com deficiência, cada um com a sua especificidade, quem sabe a política pública tem um melhor desempenho. Não sei se você concorda com isso. E aí eu queria depois, Sandra, que você, com a sua fala também, fizesse suas considerações finais, e depois a Imaculada, mas agradeço a sua participação, fiquei feliz, espero poder contar com você nessa luta e que a gente comece a dialogar melhor em relação a essas reuniões de CMTT. E também eu queria saber de você, tem um outro conselheiro com você no CMTT? Então, quanto à última pergunta que você fez, vou começar por aí. Nós temos titular e suplente. Então, existe a cadeira, pessoa com deficiência, dentro do CMTT, e aí tem um titular e um suplente. Eu sou a titular e o Toninho Araújo é o suplente, né? Eu vou pela Pastoral da Pessoa com Deficiência e o Toninho está indo pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Que foi indicação do Conselho na época. Nós vamos ter eleições do Conselho, já está tendo uma comissão eleitoral que vai estudar tudo isso. Eu quero agradecer também muito a você, Fátima, por estar aqui, por dar voz, né, para que eu possa falar nosso segmento sobre tudo que eu tenho feito, porque eu não faço só um caminho, não faço só o caminho com o Conselho, eu também tento por outros meios, pela própria pastoral, que me dá condições de eu fazer ofícios, de eu fazer reclamações, de eu pedir ajustes. Então, quem tiver algum problema também quiser trazer para a Pastoral da Pessoa com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo, é só me procurar, que a gente passa também e vamos verificar o que podemos estar fazendo. E nós temos que lembrar que também nós temos um grande poder na mão, né? Porque se eles não cumprem as leis, a gente pode acusá-los de improbidade administrativa. Então, nós temos que cuidar dos nossos direitos. Nós temos que chegar e fazer com que os nossos direitos sejam judicialmente. Tá bom. Imaculada, faça aí suas considerações finais. Bom, pessoal, eu espero que a gente tenha mais lives de transporte, tá? Porque a gente não tem só os ônibus, problemas com os ônibus, como a Fátima, a você, Sandra, falou, nós temos problemas também com os pontos de ônibus inacessíveis, calçadas, e foi maravilhoso isso, e deu mais força ainda para continuar lutando, tá? Porque eu corro atrás de acessibilidade, não só na minha região, nos lugares que eu vejo inacessíveis, eu luto mesmo, tá? E nós, todos unidos, nós não podemos deixar retroceder, nós temos que continuar na luta, sempre. Foi muito, muito gostosa essa live, viu, gente? Obrigada. Obrigada, tá bom, obrigado aí, Sandra, obrigado, Imaculada. Igor, obrigado aí pela participação, tá? E vamos aí, continuar na luta, né? A nossa luta é hoje e sempre. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Tchau. Amém, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.